Tem coisas que a gente não vê e que a gente imagina que é uma sobra, a gente imagina que alguém está usando, é coitado, deixa eu ajudar eles. Não, querido, pode ter certeza que Deus está cuidando e agindo nos detalhes. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa ANW, Amazônia News Weekend. E como já é de costume, nesse programa, os nossos convidados são sempre mega especiais. E eu estou hoje tendo a honra de conversar com o Thiago Lucas. Eu quero dar as boas-vindas, Thiagão. Obrigado, pastorzão. Uma honra ter você conosco. Alegria é minha, prazerzão de estar aqui hoje, nesse momento muito especial. Eu vou fazer uma pequena apresentação, é claro que depois ele vai falar mais, porque eu sei que ele não gosta muito de ficar falando. É muito ruim você falar de si mesmo, né? Mas é importante. Thiago Lucas é pastor, né? Ministro de louvor e adoração da Casa de Deus. E nós vamos conversar muitas coisas legais, porque existem alguns episódios muito especiais da vida do Thiago. E uma delas, que é um destaque, né? E faz muito sentido para aquilo que ele viveu no passado e vive hoje. O Thiago Lucas, ele participou e foi finalista do programa Ídolos. Correto, pastor, isso mesmo. Esteve na TV participando, talvez você vai lembrar disso, né, quem assistiu o programa na ocasião. E nós vamos entender nesse bate-papo por que eu estou falando isso, né? Porque foi um divisor de águas na vida do ministério do Thiago. Mas, Thiago, vamos começar do começo, né? Bora. Como se diz por aí. Me fala da sua infância, da sua família, qual é a sua origem? Meu Deus, meus pais, pastor Hélio, pastora Maria José, eu falo isso todas as vezes. É minha base, tudo que eu faço hoje, o que eu conheço da palavra, até o estilo de ministrar a palavra, é muito desses dois, né? Minhas grandes referências e que me ensinaram a amar o Senhor acima de todas as coisas. Eu brinco muito, falo, a minha mãe me ensinou muito a ter temor na casa do Senhor, aquele respeito. Ela me ensinou de um modo muito didático, muito calmo, assim, torcendo a orelha, dando uns beliscões, mas me ensinou. Ficando de joelho. Castigo de joelho na hora do culto, de joelho na parede. E assim, a minha infância foi uma infância muito feliz. Eu nasci em Uberaba, Minas Gerais, eu sou mineiro, para quem não sabe, eu sou mineiro. E com 3 para 4 anos de idade, nós mudamos para Ribeirão Preto, meus pais foram para Ribeirão Preto. E a minha infância em Ribeirão começou lá na rua Daniel Kunjaski, um tempo em que nós morávamos em um cômodo. Eu contei isso para algumas pessoas. Morávamos em um cômodo e um banheiro, uma porta de comercial de abrir, de subir. E nós dormíamos num colchão de casal no chão, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Meu pai mudou para Ribeirão com dinheiro para comprar 4 litros de leite. Nós fomos, mesmo assim, na fé, meus pais foram guiados para aquela cidade. Começamos a nossa história ali, congregando na Assembleia de Deus, com o pastor Antônio Silva Santana, que é vivo até hoje, foi jubilado, que é o meu pastor, que me batizou, né? Então eu venho dessa linhagem toda ali na cidade de Ribeirão Preto. E com 3 anos foi a primeira vez que eu cantei em cima de um caminhão, na rua, como um bom assembleiano, cruzada na rua, cantando uma canção que diz assim, ó: sempre que eu leio a história de Cristo. Feliciano Amaral. Esses aí, Feliciano Amaral, os dinossauros. Né? Eu sou dessa eu sou cria dessa época. A gente veio formado. E aí eu cantei a primeira vez em Uberaba, em cima do caminhão. Eu falo pra galera, hoje tá top, irmão, microfone sem fio, mas levando choque no microfone, o povo jogando água, porque naquela época cantar na rua, evangelizar, alguém jogava água, um jogava um tomate, alguém desligava o som. Isso é interessante, né? Porque hoje nós vivemos um tempo que está se aproximando muito, até no Brasil mesmo, e no Ocidente, que não era normal, de uma intolerância religiosa para o cristianismo. Porém, nos últimos anos, o cristianismo e ser evangélico
tornou-se até um modismo, virou assim até um status, né? Status, Havia uma boa sou aceitação, evangélico, né? Que está mudando, a pessoa tem que ficar atento nisso. Mas antes disso, tempos atrás, nos anos 80, 70, talvez, não estou falando que seja mais novo que isso, mas você já pegou esse tempo, né? Que as pessoas não gostavam do evangelismo e dos culto ao ar livre, né? As na cruzadas, praça, realmente tinha uma rejeição muito grande. Talvez até Minas Gerais, interior de São Paulo, por ter uma cultura católica muito forte, né? Havia naquela época havia uma resistência. Muito. Eu já fui até vigia do fio que ligava o som da cruzada, porque se alguém não ficasse lá vigiando, alguém ia lá e desligava no meio do trabalho, gritavam, xingavam a gente. E isso foi a minha escola. Eu falo pra galera, foi minha escola. Eu tenho uma tia, é uma grande mulher de Deus. Hoje ela está doente, já faz tempo que ela está doente, então ela ministerialmente não atua mais. Porém, houve uma época que ela fazia culto ao ar livre com jovens na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Nossa. Que é o local mais pesado. E o movimento de pessoas. O movimento de pessoas enorme, mas muitos trombadinhas, né, que chamava assim na época, muita prostituição, muito tráfico de droga. É uma área do Rio de Janeiro muito perigosa, que você passam muitas pessoas, né? Você tem que passar rápido, mas o entorno é muito perigoso. Você não pode dar bobeira com cordão, tem muitos com vídeos bolsa. na internet, as pessoas já devem ter visto. Se você não sabe, procura um pouco sobre a Central do Brasil. Tem um filme, né, famoso, brasileiro. Sim. Minha tia fazia evangelismo lá. E tinha essa questão de pessoas que os jovens tinham que ter uma equipe de segurança, porque, primeiro, que era uma questão espiritual. Muitos endemoniados corriam para agredir, jogar coisas na equipe. Mas ela era uma mulher muito corajosa, então eu sei o que é isso, a gente passar por isso. Mas eu comecei ali, eu falo, gente, minha escola me forjou, né? E aí nós crescemos com 10 anos de idade. Eu quero contar só um fato aqui. Em Ribeirão Preto, quando nós moramos nesse um cômodo no chão, teve um fato, pastor Luciano, que foi muito precioso para mim. Eu tenho lá uma querida pessoa chamada Dona Dalva, que carinhosamente a gente chama de tia e até de mãe. Por quê? Porque quando nós moramos nesse um cômodo, morando ali, dormindo no chão, no colchão, na hora que amanhecia, meu pai tirava o colchão, guardava, e meu pai começou lavando roupa, porque meu pai é tintureiro. E aí meu pai lavava roupa no lavatório do banheiro, tu vai entender, no lavatório do banheirozinho, e colocava as roupas para secar na rua. E aí pensava, ninguém vai querer trazer roupa na nossa lavanderia e a roupa da pessoa ficar secando na rua. Mesmo assim, Deus movia pessoas e as pessoas deixavam as roupas lá. E meu pai e minha mãe trabalhavam assim. Só que, como a gente não tinha nada, só esse colchão para dormir e o ferro e a banca do meu pai passar roupa, nós tinha um fogareiro de álcool que o meu pai fez para a gente poder cozinhar. Então minha mãe tinha que começar a cozinhar muito cedo, para que na hora do almoço estivesse pronto para eu e meu irmão comer e depois irmos para a escola. Mas tinha dias que nós não tínhamos como comer. Tinha dia que não tinha o dinheiro para o álcool. Tinha dia que não dava para fazer. E aí vinha lá na rua a Dona Dalva, porque ela morava na mesma calçada, na ponta do quarteirão, na primeira casa. E ela vinha até na metade do quarteirão, com um pratinho todo coberto. Ela chegava lá, Zezé, que todo mundo chama minha mãe carinhosamente, Maria José de Zezé. Zezé, seu Hélio, eu vim aqui trazer um prato de comida para os meninos. Escute com muita atenção isso. E aí ela deixava ali o prato para a gente comer. E aí minha mãe agradecia. E aí ela ia embora. E aí minha mãe dava comida para mim e para o meu irmão e a gente ia para a escola. E por muito tempo, depois eu cresci, e em 10 anos, Deus deu para nós a maior lavanderia ali do interior de São Paulo. Era a lavanderia do papai, lavanderia caprichosa, que está lá até hoje, vendemos e tal. Mas depois que eu cresci, eu comecei a pensar, nossa, eu comia o resto. Eu comia o que sobrava lá da casa dela. E o inimigo lançou essa flecha assim no meu coração, sabe? Lançou aquela... tá falando o quê? Tu comia o resto. E eu fiquei muito tempo ferido com isso assim. Me doía isso. E eu não falava isso com ninguém. Mas às vezes eu pensava, me dava uma tristeza, eu chorava, falava, caramba, como foi difícil e tal. E aí um dia, eu sempre vou em Ribeirão e eu volto nesse lugar. Tem até foto no meu Instagram desse lugar, onde a gente morou. E aí eu sempre vou lá.
E eu vou lá para lembrar de onde Deus me levantou, de onde Deus levantou nossa família. Eu sempre costumo ir lá. Eu vou em Ribeirão e eu vou lá. Porque é especial para mim olhar e falar, ah, foi aqui que começou. E um desses dias eu encontrei a dona Dalva. Ela, Tiago, e eu abracei ela, tá bem de idade. E aí ela conversando comigo, e ela disse assim, ô meu filho, era tão difícil naquela época para mim fazer o que eu fazia, e eu escutando ela. E eu falei, por quê, tia Dalva? Ela, porque o meu esposo, ele não gostava de crente. E ele era muito racista. Eu só fui saber isso depois. Adulto já, casado. E eu, como assim? Ele era muito racista, ele não gostava de crente. Então era tão difícil eu ter amizade com seus pais, com você, que ele me proibia de ir. E aí, quando eu levava comida para vocês, deixa eu te contar. Chegava lá, a comida prontinha, eu tirava a comida rapidinho para você, quando eu terminava de fazer, eu fazia o pratinho para você e pro seu irmão, e eu ia correndo levar para vocês. Por isso que eu não ficava. Eu só deixava e voltava, porque aí eu tava esperando ele chegar pra gente almoçar com a minha família. Quando ela disse isso, o Espírito Santo veio na hora e me fez lembrar assim, ó, você nunca comeu o resto. Você comia as primícias. E aquele momento foi o Espírito de Deus falando ao meu coração. Você não viu, mas eu estava lá cuidando. Então, que libera essa palavra na tua vida que sarou meu coração. Tem coisas que a gente não vê e que a gente imagina que é uma sobra, a gente imagina que alguém está usando. Ah, é coitado, deixa eu ajudar eles. Não, querido, pode ter certeza que Deus está cuidando e agindo nos detalhes. Isso sarou muito meu coração, pastor. A respeito disso, me faz lembrar de uma passagem bíblica, né, quando Elias ele se refugia, né, Deus manda ele para a beira daquele riacho, né, e depender de Deus. E quem levava alimento para Elias eram os corvos. E quando se fala de corvos, no Brasil, é um animal muito próximo do urubu, Uhum. que é um animal muito repugnante, Sim. que come carniça, come restos mortais, né? E a gente tem nojo de urubu, né? Normalmente, né? Embora eu seja flamenguista, mas não tem nada a ver. Não queria falar. E eu lembro disso porque houve uma fase na minha vida também, nos compara assim com o que você Sim, passou, sim. mas dificuldade depois de casado, fiquei desempregado e tal. E eu recebi ajuda também. Mas eu enxergava mais ou menos assim. Uhum. E certa vez Deus me ministrou isso para mim. Falou assim, essa história diz respeito a você. Eu estou usando coisas improváveis para te suprir. Você pode até considerar repugnante. Você não queria receber ajuda dessa fonte. Mas é o meu suprimento, eu faço do jeito que eu quero. E normalmente Deus usa situações para nos forjar, para nos moldar, para tirar de nós todo tipo de É vaidade. justamente isso aí. Né? Então, se alguém estiver passando por isso hoje, glorifica o Senhor. Hoje a gente pode dizer isso, né? Fica tranquilo, só glorifica porque Deus vai usar tudo isso para te fortalecer e te levar para o lugar onde Ele precisa que você esteja. Hoje, até com o advento da pandemia, muitas pessoas que tinham uma vida estável, talvez entraram em declínio, né? E precisaram de ajuda, de uma cesta básica. E às vezes a gente não está preparado, por causa do orgulho, de receber ajuda. Exato. Porque talvez era a pessoa que ajudava os outros, agora está precisando. Eu lembro uma ocasião também, na minha família, meu pai era militar, então teve uma vida sempre muito estável financeiramente. Mas houve uma ocasião que as coisas mudaram no Brasil e a gente passou uns apertos. E uma vez chegou uma cesta básica lá em casa, a gente precisou. Eu era pré-adolescente, não entendia muito, mas eu sabia que meu pai estava muito apertado. Eu achei muito estranho aquilo. Caramba, como é que pode? Porque ajudava a família dele quase toda. Uau. Ia comprar roupa para a gente, comprava roupa para todos os nossos avós, para a irmã dele mais nova. E assim, ele fazia para a gente, para muita gente, porque ele tinha uma situação melhor. E talvez essa mensagem que está passando aí para alguém, ou para algumas pessoas que estão nos assistindo agora, é tudo tratamento do nosso orgulho, né? Para a gente se esvaziar um pouco e saber que tem tempo para tudo nessa vida. Ele usa as situações, Deus usa as pressões exteriores e interiores para moldar o vaso. Se você for ver o trabalho do oleiro, é exatamente isso. Ele faz pressão interior, ele faz pressão exterior para moldar o vaso da forma como Deus quer. E nós somos só barro na mão do oleiro. Ele está usando as pressões que você talvez não esteja querendo suportar
para te moldar para grandes coisas, tenha certeza disso. A conversa já começa profética. Amém, amém, amém. Tiago, em que momento a música, você percebeu que a música era o caminho que Deus tinha para te conduzir ministerialmente? Eu sei que Deus te usa de várias formas, você prega a palavra, você é um ministro que Deus tem usado de forma bem de multiformas, O né? pessoal tá falando que Deus tá me usando 360. É, Porque se precisar cuidar da porta também, mano, a gente cuida, viu? Se justamente. precisar ajudar o som, o suporte, o vocal, a gente faz. É um 360. Mas quando você entendeu que a música, assim, a música é algo que eu vou entrar por esse caminho e vai ser talvez o que Deus vai me sustentar por um tempo, eu vou ministrar de uma forma diferenciada nesse ministério. Pastor, eu te confesso que é uma coisa tão... Foi tão natural esse processo. Por quê? Porque eu comecei a cantar exatamente com 3 anos, em cima do caminhão. E eu não consigo explicar como foi para chegar onde eu estou hoje. Eu sei que tudo foi a mão de Deus guiando. Mas às vezes as pessoas perguntam, mano, quando você descobriu? Não consigo dizer. A minha mãe recebeu uma promessa do Senhor comigo ainda no ventre dela, que eu seria usado na parte do louvor e da palavra. Então eu cresci nisso. Mas o start mesmo de começar a cantar com banda, com 8 anos eu tinha uma banda que me acompanhava, 8 anos de idade, né? E as pessoas sempre admiravam muito isso. Na Assembleia, eu cheguei a contar para o senhor, meus pastores me colocavam em cima da cadeira, porque eu era muito pequenininho, e na Assembleia sempre tinha aquela cerquinha toda em volta do púlpito, né? Então eles me colocavam ali em cima da cadeira para mim poder cantar. Mas teve um congresso em Ribeirão Preto, na Assembleia de Deus, eu terminei de cantar, menininho, subi e sentei na escada para ficar olhando para o altar, que a nossa igreja tinha um púlpito aqui no centro, e 2 escadas do lado. Uma subia para o conjunto que tocava e a outra para o som, de cada lado. E eu sentei ali, fiquei assistindo o congresso, e uma missionária um dia olhou para mim assim, ela disse assim, Deus vai te levar às nações. Deus vai usar a sua vida. E tudo que ela começou a falar era coisa que a minha mãe sempre dizia para mim, que ela ouviu Deus falar com ela. Né? Uma irmã chegou num dia de oração e falou, você está grávida, o seu filho será um varão, eu vou usar ele no louvor, vou usar ele na palavra, ele é meu e tal. E aí naquele dia, com 8 anos de idade, eu ouvi Deus reafirmando. A igreja estava lotada, tinha umas 2.000 pessoas. E daquele dia eu falei assim, eu acho que vai ser isso. E foi caminhando num processo tão natural, é porque também eu nunca quis fugir do que Deus tinha para mim. Eu quis fugir em 2012. Quando eu achei, eu tive a ideia de pensar, a igreja está pouco para mim. Eu sou muito bom. Cuidado quando as pessoas começam a dizer, você é bom, você é bom, você é bom. Foge disso. Eu costumo dizer sempre, a minha resposta, quem fala para mim isso sabe, a minha resposta é, Deus é bom. Amém. Cantou muito, Deus é bom. Porque lá atrás, em 2012, essas palavras foram entrando no meu coração e eu achei, nossa, sou bom mesmo. A igreja é pouco para mim, eu preciso ir além. Aí eu fui parar lá no Ídolos 2012. 3 meses trancado lá dentro. Fala pra gente do processo. Enfrenta aquela filona mesmo, para fazer a audição. Eu me inscrevi por e-mail, né? E ali gravado o meu e-mail ficou registrado, recebi um e-mail de volta, e aí eu fui. São Paulo, lá no Canindé, da Portuguesa. Se fosse em Itaquerão era melhor, mas não foi na época, nem tinha. Por isso que ele tá com essa camisa aí, ó. Aqui. Aí, beleza. Fiz a inscrição, chegou e-mail dizendo que eu fui selecionado, que eu teria que ir. Aí eu pensei, já que eu fui selecionado no e-mail, né? Meu irmão, eu cheguei lá, tinha 30.000 pessoas na minha frente. Começou num sábado pela manhã. Abriram os portões 6h30, 7 horas da manhã e foi até a noite. Eram 10 barracas para ouvir essas pessoas, então cada barraca deve ter ouvido aí umas 3.000 pessoas, né? Mas, tipo assim, conta. É aquela banca que ouve todo mundo ou tem várias bancas? Não, são várias bancas no primeiro dia. Porque o cara, ninguém aguenta isso. Não, não dá. Era muita gente, né? E aí eram 10 bancas. E aí você entra e você canta, entra você mais 4 pessoas, assim. Aí, na hora, deixa eu te dizer uma coisa. Seja inteligente e tenha estratégias. Eu olhei dentro da barraquinha assim, que eu tava numa filona, e eles foram dividindo várias filas, né? E aí eu vi que entrava 4 pessoas dentro da barraca, e ele sempre começava, a barraca que eu ia entrar, o cara que estava avaliando, ele sempre começava de lá para cá. E aí eu contei quantas pessoas tinham, e eu falei, não, eu quero ser o último. E aí eu deixei passar mais 2 na minha frente,
E aí, quando entrou, eu fui o último a cantar. Ele começou de lá pra cá. 1 minuto pra você falar o seu nome e cantar. Seu nome? Thiago Lucas. Beleza, canta. Aí eu comecei a cantar. Aí ele olhou pra mim, tá bom. Ó, 2 aqui passou, toma a pulseirinha, volta amanhã. Quando falou volta amanhã, eu falei, tô enrolado, porque eu só levei roupa pra um dia, né? Que eu saí do interior e fui lá na capital. Tá, voltei no domingo, aí selecionou mais um monte. Na segunda já fomos pro hotel, mais uma peneira. Terça, mais uma peneira. Na quarta, a última peneira. Aí na quarta, sim, já tava a bancada toda ali do programa, todo o cenário. Eu Ah, entrei então com o que quem? aparece é a última peneira É a ali. última. Mas mostra muito no programa, a galera no Mostra, estádio. É mostra, aquele é o mostra. primeiro momento. Aí eu cantei na última peneira e tal. Ó, você tá aprovado, você passou, você tá dentro do programa. Daqui 30 dias você volta para ir pro hotel, pro resort, ficar fechado. Vai pra tua casa, não fala nada para ninguém, só pros seus familiares. Não divulga, senão você perde a entrada. Fui, aí 30 dias, doido para falar, gente, eu passei. Aí o programa foi pro ar e eu passei. Aí é o resort, é a fase que você canta mais uma vez sozinho, canta em dupla e depois canta sozinho de novo. É. E aí, algo incrível Bom, aconteceu nesse período todo, né? tava muito bom no início. Câmera para todo lado, e no resort, e helicóptero te filmando, e várias sessões, e entrevista, Fafá de Belém, Supla, Marcos Camargo, todo mundo lá. Eu, pra glória de Deus, eu passei com 3 sims, né? Você podia passar com 2 sims e um não. E eu passei com 3 sims. E o último sim, que foi um dos que eu mais. Eu podia ir embora pra casa com 2 nãos, mas eu queria ouvir um sim, que era do Marcos Camargo, que era o mais. Era mais Misterioso. chatão assim e tal. E aí ele falou, cara, você é muito bem-vindo e tal. E eu fiquei feliz. E tava ótimo. Perfeito. Um monte de entrevista, canal de televisão. Chegou contrato pra mim, que eu vou falar pra vocês. E eu lá. E falei, nossa, era tudo que eu queria. Agora decolar, né? Primeiro mês, beleza. Segundo mês, aí começou. Por quê? Porque eu não podia cantar nenhum louvor, nenhuma adoração, nada, zero. E eu comecei a falar, nossa, tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. E começou a me dar aquela agonia. E começou a me dar saudade. Simplesmente estar lá na igreja, com o ministério de louvor, sem câmera, sem nada, mas ali adorando. Tava faltando a presença, sabe? E eu estava. Eram 2 finais, né? Na quinta-feira. Eram 2 programas de final. Aí na primeira noite, eu tô da final, primeira noite da final, eu tô lá sentado, deitado no saguão do hotel. E eu não vou falar qual foi dos jurados, mas uma semana anterior nós estávamos cantando. Eu podia fazer um louvor ali com a galerinha ali, mas não tinha nada a ver. Um monte de gente, nada que não tem o mesmo princípio. E cantando. E aí veio um dos jurados e disse assim: por que quando vocês cantam essas músicas a gente chora? A música, no caso, era um momento de adoração que a gente estava fazendo, que tinha muita gente ali evangélica, muita galera ali. Os maiores talentos estão nas igrejas. Eu não tenho medo de dizer isso, porque 70% da galera que estava naquela fila é evangélico, ou já foi, já fez parte de louvor, e estavam ali. Aí ele perguntou assim, o jurado, por que quando vocês cantam a gente chora? Que é isso que a gente sente quando vocês cantam? Na hora, o Espírito do Senhor colocou uma resposta. Eu disse assim: é porque quando eu estou fazendo isso aqui, adorando, eu estou fazendo exatamente o que o Criador me fez me formou para fazer. Aí ele mesmo vem ouvir a criatura. É essa presença dele. Ele vem ouvir. Aí, é forte. E eu nem entendendo que Deus já estava movendo coisas no meu coração. Na primeira noite da final, numa quinta-feira, eu deitado no saguão do hotel, esperando para cantar. Gente, eu cochilava antes, todo mundo tenso e eu ficava ali. Tanto que o Marcos Mion fala no programa, e com vocês, o tranquilo, Thiago Lucas, cara, muito de boa. E aí eu, quietinho lá, uma menina começou a cantar. Começou a cantar assim, antes da gente gravar o programa. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. A hora que ela começou a cantar, foi igual uma flecha me acertando. Pum. Eu comecei a querer chorar e eu não podia, que eu estava maquiado, eu tentando segurar. Não deu. Eu chorei tudo que eu tinha para chorar ali. Era como se Deus tivesse falado para mim: até aí, beleza, era só isso que eu queria que você entendesse. Volta. Vem que eu não te perco. Meu irmão, eu chorava. A produtora veio: você tá bem? Eu chorando: tô bem, tô bem. Eu fui no quarto, dobrei o joelho e orei. Falei: Deus, do hotel, né? No quarto ali. Falei: Deus, se o Senhor ainda tem algo para fazer na minha vida, me tira daqui, Deus.
eu não quero, me tira. E eu não tinha como sair, porque contrato, não dá pra você quebrar um contrato e ir embora. Meu irmão, a melhor apresentação minha, Alexandre Pires, tirou foto, ele até me segue no Instagram, falou, cara, que top e tudo mais. Ele me encontrou no aeroporto depois de anos e lembrou. Foi muito top. Na melhor apresentação, a Fafá de Belém falou que faltou pressão, faltou pente. O Supla disse que não me ouviu direito no retorno, que a caixinha. O Marcos Camargo falou que o ritmo não estava legal, a criação da música. E eu fui eliminado. Eu liguei pro meu pai e falei, pai, fui eliminado, vou voltar para casa. Ele, meu filho, não. Eu falei, pai, fui eliminado. Ele, mas meu filho, não se preocupa, fica tranquilo, não entristece. Eu falei, pai, eu não tô triste. Eu tô chegando em casa amanhã. E eu sei que amanhã tem culto. A única coisa que eu quero fazer é correr para a igreja. No outro dia, 8h30 da noite, eu estava entrando na igreja, grudei na pontinha do altar e fiquei lá e falei, Deus, nunca mais. Não me deixa sair mais da tua presença. Não me deixa sair daqui. E até hoje, nós estamos aqui. Teve contrato de 300 mil para assinar e cantar pagode e não sei o quê. Mas o céu um dia gritou meu nome. E o destino profético que Deus escreveu para mim, como eu estava falando com a galera aqui no Difflin Conference, né? Salmo 139 e o verso 15 ao 16, aí o 16 vai dizer, Davi dizendo, Deus, os teus olhos me viram quando eu era líquido informe no ventre da minha mãe. E o Senhor escreveu todos os meus dias e determinou cada um deles antes mesmo que eles existissem. Então, o destino profético foi mais alto. Tiago, mas e o contrato de 300 mil? É muito pouco, perto de tudo que Deus tem feito pela minha vida. Você sofreu pressão, assim, por deixar isso de lado? Sofre, as pessoas falam, você é doido, nossa, era uma grana, podia comprar uma casa para seu pai. Eu pensei muito nisso, nossa, comprou uma casa para meus pais, comprou uma casa para mim, e mais quase 35 a 40 mil por mês, com direitos autorais, com direito de imagem e vendas. Mas, pastor, eu confesso para o senhor, eu não conseguia me ver, sabe? E eu não consigo me ver fazendo outra coisa que não seja a adoração, o louvor, a palavra, o altar. Vamos entrar no tema polêmico, então? Bora. Assim, pode ser rapidinho. Carioca gosta, irmão. Carioca gosta da polêmica. Não, porque eu acho que é um tema que muitos jovens têm dúvida. Uhum. E a gente recebe muitas essas perguntas. Tem caso mesmo, eu converso com meus filhos sobre isso. É sobre a questão do cristão verdadeiro consumir música secular. Eu quero saber o que você pensa. Talvez não exista, eu sei que é polêmico. Eu vou dizer assim, a forma que eu ensino meus filhos. Sim. E eu posso compartilhar com os jovens. Eu acho que existem dois tipos de música. Eu vou deixar você falar. Eu tenho a música boa e a música ruim, é o que eu penso. Sim. Eu falo assim, o que eu fui ensinado, eu tento reproduzir com meus filhos. Talvez seja um pouco radical. Mas sim, a minha mãe sempre falou assim, bíblico, né? Da mesma fonte não pode sair dois tipos de água. É isso aí. Eu fui ensinado nesse princípio. Aí aconteceu algo engraçado, assim. Eu comecei, na minha adolescência, a aprender a tocar violão. E eu tive poucas aulas de violão. E o meu professor era até cristão, né? Um cara de Deus, inclusive. Uhum. Você deve até conhecer, depois te falo, hein? Bom. Mas ele queria me ensinar, né? Um nível de harmonia, assim, alta. E queria me ensinar com a MPB. MPB, a harmonia, acho que é a melhor do mundo, né? Uhum. Não, é muita nota, né? O MPB é um carrilhão de notas. Você aprende uma sequência harmônica em MPB, você toca tudo, né? Batida, a sequência harmônica. E eu comecei assim, então eu falei, vou começar a ouvir. Eu gosto, assim, as músicas de Djavan. Poxa. Cara, assim, poesia... Foi uma das que eu cantei no Ídolos, foi Djavan. Então, poesia, harmonia, melodia, é um negócio de alto padrão, né? Até algumas letras que você para ouvir, você vê que, cara... Não, assim, é fenomenal. Mas, cara, por causa do ensinamento, eu não conseguia ouvir a fitinha, né? Quando era CD. A fita, né? Não conseguia, o princípio que é instalado. Não conseguia. Aí eu aprendi uma música, outra, mas não conseguia ouvir. Não é que eu acho que é simplesmente pecado por ouvir, porque tem muita música secular que tem qualidade, que tem uma mensagem, que tem poesia, que tem beleza, que tem uma essência de Deus, inclusive. Né? Mas eu falo, cara, é complicado, eu quero te ouvir. Não sei o que vou dar opinião aqui hoje. É o que eu falei
tem a música boa e a música ruim. Por quê? Qual que é a música boa? A que me aproxima de Deus. Qual que é a música ruim? A que me distancia dele. Vai ser polêmica, mano, mas eu Polêmica, vou né? falar. Quer ver? Thiago, qual é a música ruim cristã? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, péssimo Ah, pra cara, mim. você é polêmico, hein? Pra mim. Quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vai estar entre a plateia. Você vai estar no palco. É a vingança gospel. Nossa, olha aqui. Entendeu? Aí tu vai lá e escuta um Djavan da vida cantando Meu bem-querer, segredo é sagrado, isso é sacramento. Aí você vai lá e escuta um Renato Russo da vida que escreve É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E aí uma outra música te fala de vingança. Então, assim, é a música boa e a música ruim. Hoje em dia é muito difícil você encontrar uma música boa, porque eu falo no secular que eu acho engraçado isso, as pessoas falando assim, eu tenho uma vida secular e eu tenho uma vida cristã, irmão. Não Pra tem mim não essa faz muito separação, sentido, né? né? Aí outra coisa, você pega e ouve uma música que fala de vingança. Agora, hoje em dia, não dá pra você fazer uma escolha de música boa, porque aí é música que fala de traição, é música que fala de que eu vou beijar na boca até gastar o seu batom. A outra objetifica as mulheres. Falei isso, tem muita menina que escuta umas músicas que põe a mulher como objeto. E Então depois não tá com a dá. bandeira feminista levantada. Então hoje não dá para mais se ouvir. Então hoje eu reservo muitos meus ouvidos a ouvir muita adoração. Por quê? Porque eu quero estar próximo de Deus. E como eu quero estar próximo do Pai, eu costumo só ouvir e falar e dizer as coisas que me levam a estar perto do coração do Pai. Então, para mim, hoje eu não consigo mais escutar músicas que não sejam na linha de adoração, de letra mesmo. Mas as pessoas perguntam, Thiago, poxa, eu já ouvi muita coisa boa. MPB mesmo, a gente vai ver sequência de nota, porque como músico, tem muita coisa que eu escuto que tem hora que eu nem tô vendo a letra, eu tô ouvindo a harmonia, tal, nossa, olha essa nota, o que esse cara fez? Entende? Mas ao mesmo tempo eu preciso tomar cuidado, porque vem muita mensagem subliminar no meio. Então, um conselho para você que é jovem, meu irmão, tem muita música boa cristã, tem muito músico fera cristão que toca muito, canta muito e que hoje nós temos qualidade demais no meio, Sim. hein? Eu acho que hoje os melhores músicos do São da Brasil igreja. são E ou tocam saíram da shows. igreja. Não, mas tem muitos que continuam na igreja, e aí é que eu falo. Tem profissionais que tocam, viraram para mim e falaram assim: Thiago, mas e um cara que toca no mundo e canta na igreja e toca na igreja? Cara, mas diferente. Tem cara que é profissional e vive da música, entende? Mas eu tomo um cuidado, por quê? Porque a música, ela tem. Uma hora a gente vai conversar mais sobre isso, ela é muito forte nas emoções e no espiritual. Então é muito complicado. Só que um cara vem pra igreja, ele é jogador de futebol. Aí ele chega aqui e você fala: agora você não pode mais jogar futebol porque você é crente. Não, ele continua jogando. Então eu conheço muito músico profissional cristão que o cara toca lá no mundo, terminou a tocada dele, ele pega as coisas dele e vai embora. Aí tem outros que já vão pras festinhas, já vão deixar. Então vai do nível de maturidade espiritual que você tem, de saber assim, eu faço isso aqui e vou embora. Eu não me misturo. Você pode ser a diferença no meio dos iguais. E tem gente até que, por exemplo, eu sei que o ambiente da música, o ambiente artístico em geral não é fácil. Não. Tem muita coisa que permeia esse ambiente, pesada, Pastor, eu vi de espiritualmente. perto, galera usando cocaína, prostituição, e você tem que saber assim, nossa, não é aí. Mas tem cara que tem estrutura para lidar com isso e não se envolver. E tem cara que nem chega perto disso, mas se corrompe no bairro que ele mora jogando futebolzinho no final de semana. É estrutura, maturidade, os princípios, e aonde está o seu coração. Que assim, não consegue resistir o convite do amigo depois do futebol. A galera vai tomar cerveja depois do futebol. Ele não consegue dizer não. Que não consegue se manter puro numa sala de aula na faculdade, porque a galera mata a aula, vai pro barzinho. E aí a galera vai junto, eu não consigo. E tá na igreja, acho que, né? Tem Então, uma fotinha, é a maturidade, tem né? uma fotinha que eu divulguei que foi algo que Deus falou comigo, e na época eu usava essa frase, e aí eu escrevi ela, Deus me deu ela, que é: quem não conhece o seu propósito, se vende pela proposta. Propósito é para toda uma vida, proposta é só por um prazo de tempo.
Verdade, pro imediato, naquele momento, né? Uau. E, Tiago, cara, qual é o teu momento ministerial, teu momento de vida? Eu sei que você é casado, muito bem casado. Conhecemos a Dona Carol, Ana finalmente. Caroline, Rapaz, conhecemos, Carol, vocês né? têm que conhecer a Carol, pessoal. A Carol é uma menina quietinha, mas quando ela fala é certeira, né? Carrega Deus aquela ali, meu irmão. Como é que está a sua vida familiar? Como é que está o seu projeto atual de ministério? Como é que você se sente hoje? Eu tô vendo um tempo muito pleno em Deus, um tempo em que nós estamos nessa caminhada ministerial. Eu sei qual é o destino final dela, eu sei. Logo, logo aí nós estamos para dar um neto para os meus pais, né? Então a gente já está programando esse tempo também, porque antes era só um projeto, agora já é um grande desejo. E ministerialmente nós estamos nos preparando para daqui a pouco o Thiago parar e cuidar de um povo, porque a minha família é sacerdotal, né? Meus pais pastores e sou pastor. Eu falo pro pessoal, Thiago, por que você não usa tanto o título pastor? Irmão, pastor é aqui, ó, pastor Luciano, pastor cara que para e cuida de igreja. Eu acho que até um pouco polêmico também, mas é um pensamento meu, respeito todos os outros, mas a galera muito que todo mundo é pastor, todo mundo é pastor. Os caras viajam o tempo inteiro pregando, ministrando como eu faço, então eu me considero não itinerante, mas o que eu não acho legal também, eu vejo como um evangelista, um missionário, um enviado, né? Então eu vejo que a gente está fazendo conferências, mas no momento em que você para mesmo para cuidar de um povo, aí você pode falar, não, agora eu sou pastor, porque isso é algo muito precioso Porque para todo mundo falar o sou. pastor pressupõe ter ovelhas, né? E, Entende? tipo assim, o ministério do pregador, do cantor, que tá. Claro, o A ministério é o gente corpo de influencia, Cristo, mas ministrando, né? Tá servindo, servindo um corpo, influenciando, né? Mas não necessariamente com um cuidando, rebanho específico, né? Não um pastoreio. É uma isso. outra forma de servir, que é importante, sim. Muito importante. Mas é quando eu falo pastoreio, é uma coisa para mim, irmão. Irmão, eu cresci olhando pastor, mano, sabe? E eu acho isso precioso. Então, por mais que eu já tenha sido ungido para ser pastor, ungido na unção pastoral, eu respeito muito. Falo, não, peraí, aí, cara, os caras estão aqui cuidando de um povo, dedicando o tempo inteiro, 24 horas ali. Liga 3 da manhã, o pastor corre lá para orar no hospital, é uma família. Então, é algo muito forte. Mas eu sei que esse está sendo o caminho que Deus está levando, nos preparando para esse tempo. E eu fico muito em paz, muito feliz. Por quê? Porque eu comecei com meu pai, só para terminar esse negócio com vocês, meu pai, quando pastoreou a igreja, ele me pôs para cuidar da porta, ele me colocou para cuidar de som. Na igreja do meu pai eu já fiquei quase um ano sem nunca cantar. Cantava num monte de congresso, eu já um monte de lugar, chegava lá, era na porta. Cuidei de som, cuidei de porta, cuidei de criança, cuidei de carros. E eu não entendia. E aí um dia meu pai me falou assim: deixa eu te falar. Eu sei que você está quase um ano doido para me perguntar, eu vou te dizer. O que o pai está fazendo com você é te preparando para que quando você esteja pastoreando uma igreja, você saiba exatamente o valor que tem quem cuida da porta, quem cuida das crianças, quem cuida do som, quem olha os carros. Eu estou te preparando para isso. E aí eu entendi a forma didática de meu pai me ensinar. Para mim parecia uma aprovação. Eu canto num monte de lugar, não quero igreja do meu pai, não. Mas era ele dizendo assim, não, filho, eu quero te mostrar como é que faz. É o estilão assembleiano do pai ensinar, né, irmão? E as etapas necessárias desse processo, né? Tudo é um preparo. Tudo é um Tudo é um preparo. preparo. E às vezes na hora não faz sentido, mas depois você vai Pronto, entendendo, o senhor né? falou tudo simples e direto. Não faz sentido para nós algumas coisas que a gente está passando. Mas depois você vai entender. Eu precisava disso. Tiagão, nós vamos tá finalizando o programa, infelizmente tem limite, né? Televisão tem limite. Mas deixa uma mensagem final, aquilo que Deus está colocando no seu coração. Eu sei que a gente já começou o programa assim, indo por um caminho que a gente nem esperava, de Deus ministrando algumas coisas muito diferentes. Que bom, que bom. Vamos finalizar assim também. Queria que você deixasse uma mensagem para a nossa audiência, nosso público. E no final, nós vamos ter uma canção com o Thiago Lucas, antes de finalizar nosso programa. Eu vou terminar da mesma maneira que eu falei agora há pouco. Salmo 139 e 16. Os olhos do Pai te viu.
lá no ventre da sua mãe, quando você era líquido informe. E ele já escreveu e determinou os seus dias. Basta você querer viver o que ele escreveu. Porque ele nos dá a opção de você escolher o que você quer. Que é aquilo que eu tenho preparado ou quer você mesmo fazer. Posso te dar um conselho? Faz do jeito do Pai, que vai ser bem melhor e você vai viver coisas plenas na sua vida. O céu gritou seu nome na eternidade. Amém, mano. Obrigado. Pastor. Obrigado. Deus continue te abençoando grandemente. A Carol, Amém. que venha Amém. logo Tá vindo aí? esse herdeiro ou o herdeira. Thiaguinho Júnior ou a Carolzinha. Carolzinha? Amém, amém. Pessoal, nós estamos finalizando o programa Amazônia News Weekend. Uou. Que Deus te abençoe grandemente, que essas palavras possam de alguma forma marcar a sua vida. Mas antes mesmo de finalizar, fique agora com uma canção muito inspirada do nosso querido Thiago Lucas. Deus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo encontro aqui na TV Amazônia, canal 7 Santarém, e no nosso canal do YouTube também, TV Amazônia. Com poder